Temporada nova de anime está aí e um dos animes isekais mais esperados dos novos que vão lançar é o The Eminence in Shadow, ou melhor dizendo em japonês, Kage no Jitsuryukosha. Pois é, uma adaptação digna dos holofotes que está enchendo os olhos de todo mundo com cada trailer que está sendo lançado, cara. Mas será que a animação em si, quando eu vir, também vai ser o suficiente para atrair aquela galera que nunca ouviu falar desse anime, dessa obra que, particularmente dizendo, é maravilhosa? Ou será que vai ser mais uma decepção dessa temporada? Vamos conferir um pouquinho o iniciozinho dessa história e também no final eu vou te contar a minha opinião e você me conta a sua nos comentários do que você achou ou do que você está esperando. Vai assistir ou não vai? Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente tá mais do que cansado de saber que grandes heróis e vilões, diabólicos no geral, são os personagens, o tipo de personagem que as pessoas desejam mais ver e desejam ser, né? Quem não queria ser um Ais da vida? Sei que com certeza tu queria estar preso nesse Isekai aí. Só que, cara, o Cid é uma pessoa completamente diferente. O nosso prota desse anime. O que acontece? O protagonismo não afeta ele, cara. Na verdade, ele não deseja se tornar um vilão ou um herói. Ele quer se tornar o cérebro por trás de tudo. Como assim o cérebro por trás de tudo? Vamos dizer que ele seja o cara que puxa as cordas, fazendo com que todas as suas maquiações aí se conduzam para a história desse anime. Na sua vida no Japão moderno, antes dele ser reencarnado, ele não conseguiu atingir os seus objetivos de vida. Só que agora, renascido no novo mundo, que tem magia, ele vai querer mostrar a verdadeira iminência dele das sombras. Mesmo que na sua vida passada o sonho do Cid não tenha se tornado realidade, né, era justamente de não ser um protagonista ou um chefe final, ele preferia ficar quieto como um personagem menor, que seja num horário nobre, de repente ele revelasse como se fosse um mentor, sabe? Aquela galera que aparece no final das contas, tipo, ah, é você então que era quem estava por trás disso tudo? Ele é esse tipo de cara. Ou pelo menos fazer com que as coisas fossem melhorando, né? Fingindo ser um mentor. E agora que ele renasceu nesse outro mundo, ele está pronto para estabelecer as condições perfeitas para viver o seu sonho ao máximo possível. Armando com toda a sua imaginação e também hiperatividade, o Cid acaba criando uma brincadeira, recrutando alguns outros membros para uma organização e inventa toda uma história de fundo sobre um culto maligno que ele precisa derrubar, né? Ele e os membros que estão no grupo dele. Só que por algum motivo de sorte, esses adversários imaginários que ele cria acabam sendo verdadeiros no negócio, tá ligado? E todo mundo sabe disso, menos ele mesmo. Rapaz, imagina quando ele descobrir que essa parada é real. Inspirando-se então em programas de TV, videogames e outras histórias, o próprio Cid é obcecado por se tornar o Power Within Shadow, né? O poder por trás das sombras. Uma pessoa que exerce esse enorme poder com as suas marionetes entre aspas, né? Ele é aquele chefão do crime que só aparece de vez em quando e não mede esforços para poder se dedicar a esse objetivo, tem muito orgulho de todas as suas conquistas até hoje. Ele aprecia também o trabalho duro das outras pessoas e com certeza despreza aqueles que roubam o poder de quem não deve. Todos os seus seguidores acreditam que ele é um cérebro brilhante, mano, quando na realidade o sucesso dele vem basicamente da sorte e da improvisação de suas habilidades de combate superior. Ele ainda assim é forte o suficiente para lutar, né? A gente vai comentar isso um pouquinho mais à frente. Só que antes dele nascer nesse novo mundo na sua vida anterior, ele era conhecido como Minoru Kagenou, e devido ao seu treinamento constante em busca disso aí, o Cid começou a criar um físico bastante alto e musculoso. Ele treinava muito, superando todos os colegas de classe. Em um determinado momento até, ele foi continuar esse treinamento, só que de uma forma para poder superar os seus próprios limites, um treinamento pesado, e acabou sendo atropelado por aquele famoso caminhão. É aí quando ele morre e renasce num novo mundo, onde a magia existia. Agora sim ele vai poder seguir o caminho certo, né? O caminho que ele queria mesmo. Só que a sua personalidade civil, no geral, o Cid é um cara que odeia chamar atenção, retratando-se sempre como um estudante abaixo da média de propósito, tá? Na sua persona Shadow, que é a persona de fato que ele adapta, o cara por trás das sombras, ele se proclama de Shadow nesse novo mundo, ele é obcecado por parecer legal e misterioso na frente de todos os seus seguidores. Bom, funciona, né? Murmurando então entre linhas sinistras e realizando algumas palhaçadas meio bobas aí, ele consegue fazer com que isso funcione. Só que as coisas vão mais além do que isso. As decisões dele são todas destinadas a encerrar várias fantasias e clichês e história que ele acha legal, inspirado, como a gente falou, nos contos de TV. Por exemplo, muitas vezes que ele é obcecado a se tornar um personagem da máfia,
ele vai lá e faz se parecer um cara mais medíocre possível. Entre coisas que ele permite, por exemplo, ser torturado por alguns investigadores por quase uma semana, porque ele sente que a sua imagem está aumentando aí como um personagem da máfia por ser torturado. E mesmo que ele conseguisse facilmente matar os seus torturadores ou simplesmente usar o conhecimento de magia que ele tem para poder se curar e recuperar todo o dano que ele sofreu, que eles causaram instantaneamente ali, ele simplesmente não faz nada disso. Contanto que ele acredite que isso torna ele mais um mob-like, né, o cara sinistro. O Cid ficaria feliz em se permitir ser espancado ou esfaqueado, cara, por causa disso. Ele também chegou a parar o próprio coração por 10 minutos, porque basicamente ele chamou a multidão aí de salva do evento do personagem principal, porque esse pra ele era um momento que ele ia se mostrar o verdadeiro cara. Então sim, ele é um personagem overpower, só que diferente do que a gente está acostumado de ver. Um cara que eu já vi, logicamente, em outras histórias, que quer ficar por fora, né? Não é um cara que vai bancar lá o grande herói, mas ainda assim ele tem uma coisa peculiar e singular, que é o fato dele simplesmente se permitir ser torturado aleatoriamente só pra parecer legal, sacou? Então, pra ele começar a seguir os objetivos, né, ele teve que criar o Shadows Garden. As origens do Shadows Garden remontam à infância dele. O Cid repetidamente acabou escapando da sua própria casa para poder lutar contra os bandidos da sua vizinhança numa floresta. E durante uma dessas saídas aí, ele descobriu um corpo apodrecido no meio do local lá. Só que surpreendentemente o corpo ainda estava vivo, fortemente mutado pela possessão demoníaca. E essa possessão demoníaca é uma doença que afeta as pessoas nascidas com sangue demoníaco dos diabolos, né, correndo entre as suas veias, e são seres descendentes dos heróis que o derrotaram. Então basicamente é um evento súbito em que o corpo começa a apodrecer até não ser mais reconhecível como um humano de fato. Basicamente parece até um morto-vivo. A igreja executa esses indivíduos para poder libertar eles do sofrimento, ao mesmo tempo em que afirma que aqueles que estão com essa possessão demoníaca são alguns monstros. Eles alegam que estão tentando proteger todo o povo em comum, derrotando e tirando essas pessoas do caminho. Essa maldição só se manifesta em mulheres especificamente, porque os heróis que lutaram contra os diabolos eram mulheres no passado. Então, manifesta-se no sangue dos descendentes dos heróis de graus variados. Depende também da vida útil e da raça das pessoas, né? Porque a maior porcentagem, por exemplo, daqueles que manifestam essa doença são os elfos, devido à longa vida útil que eles têm. Normalmente elfos vivem 1000 anos, tá ligado? E aí depois vem os animais selvagens e são seguidos pelos humanos, por último, porque os humanos são os que vivem relativamente menos dentre eles. Quando o Cid então achou esse corpo ali na floresta, ele estava prestes a aliviar do seu sofrimento, só que ele percebeu que possuía uma abundância muito grande de poder mágico exalando daquele corpo. E aí ele realizou vários experimentos no corpo, acidentalmente acabou restaurando a garota, trazendo ela de volta ao seu verdadeiro eu. Isso porque no início dos seus anos ele começou a treinar a sua habilidade de usar a magia através da enorme quantidade de poder mágico que o indivíduo vazava. E isso fez com que o Cid começasse a ganhar uma enorme quantidade de poder mágico e também controle sobre esse poder. Quando ele cumpriu, né, suprimiu aí completamente o desvio mágico, a magia que estava saindo de controle dentro do corpo fez com que Alpha aparecesse na frente dele. Uma das elfas que já iria se tornar a ajudante eterna dele, tá ligado? Mas depois de curar a Alpha e pensando que ela poderia ser de alguma forma útil para ele, né, para sua causa, ele inventou uma história para ela lá, começou a contar, convencendo a garota elfa de que ela era descendente dos 3 heróis que derrotou um demônio Aurora no passado e também responsável por amaldiçoar uma linhagem da possessão demoníaca. Então, basicamente era o seguinte, ele explicou que um culto do mal, tá ligado? Que adorava os demônios, chamado Culto dos Diabos, planejava ressuscitar os diabos ali. E a garota ficou simplesmente furiosa com isso, porque ela não queria, e jurou lealdade ao seu novo mestre, nomeando ela de Alpha. No entanto, essa fabricação de história do Cid, né, toda essa força do mal e tal, e a revelação de que ela era descendente de um dos heróis, na verdade se tornou um detalhe fiel. Literalmente todos os detalhes que ele falou eram detalhes fiéis do que era, sem que ele soubesse. Juntos então eles formaram a organização Shadow Garden que a gente falou. Com o passar do tempo a dupla começou a recrutar mais 6 garotas, cada uma possuindo a mesma inflição de fato que a Alpha. E eles passaram parte do tempo treinando e aprendendo com o seu líder, com o famoso Shadow, né? Estudando vários assuntos como esgrima, economia, literatura, tem que saber um pouquinho de cada. Além disso, as histórias do Cid se inspiravam em usar todos esses conceitos para poder expandir a sua influência geral no mundo. Então, basicamente, todas as 7 sombras do Jardim das Sombras tinham a possessão demoníaca até que o Cid chegou
e curou elas no passado. E é exatamente por isso que elas são totalmente leais ao Cid. Alguns dos membros que estão ali no meio estão secretamente até apaixonados por ele, embora o Cid não saiba disso também. Irrita o Cid, por exemplo, sempre que algum dos seus subordinados assume o crédito pelo conhecimento sobrenatural que eles aprenderam com o Shadow, com o próprio Cid. E o Cid muitas vezes pensa erroneamente que ele está usando isso para si mesmo. Na verdade, ele gosta de dinheiro, só que ele prefere ganhar esse dinheiro sozinho, em vez de depender dos fundos reunidos que os próprios subordinados conquistaram. Ele basicamente deixa aquilo ali para a organização. Isso também por causa da vida útil dele, que é grande. A gente também já vai chegar nesse ponto. Mas apesar dele estar distante sempre dos seus entes queridos, ele se importa com cada um deles. O Cid é um guerreiro extremamente poderoso. A gente pode dizer que o cara é muito forte, principalmente devido à vida inteira de treinamento de artes marciais que ele tinha deixado no passado antes de morrer, combinado com toda a experiência e magia que ele também teve. Na sua vida anterior, que a gente falou que ele era até forte, ele praticou várias disciplinas, como karatê, boxe, kendo, artes marciais mistas, zazen, budismo, yoga, tudo que você pode imaginar. Então, por volta da sua adolescência, ele atingiu níveis máximos do corpo humano e foi capaz de dominar os seus oponentes, que inclusive passaram por treinamento militar. O cara era muito brabo. Depois de renascer nesse novo mundo, na família Kaganou, ele manteve todas as suas habilidades do passado enquanto estudava magia e começou a melhorar ainda mais, aumentando imensamente as suas habilidades e transformando ele numa das pessoas mais poderosas do mundo. Só que na sua personalidade civil do geral, o Cid, como a gente disse, nunca exibe o seu verdadeiro poder. Ele sempre, ao invés disso, pratica o que chamamos de Mob Fu, ou a arte de perder batalhas com estilo. O cara simplesmente não se liga em ganhar. Fora que está implícito ainda que ele pode magicamente estender a sua vida útil de pelo menos 300 anos, tá ligado? Lembra? Falei pra vocês ainda há pouco que a gente ia chegar nesse ponto da vida. Mais ou menos ele está preocupado em obter os fundos que ele quer, dinheiro basicamente, para viver por 300 anos, já que ele não considera o dinheiro ganho pela galera, pela companhia, como dele mesmo. E fala como se ele já tivesse definido simplesmente que ele vai viver 300 anos e ponto. Isso ainda pode melhorar, tá? A história não para por aí não. Na verdade continua no momento em que a irmã do Cid foi capturada. Em algum momento da história, Claire, que é a irmã do Cid, descobriu que ela estava sofrendo de uma possessão demoníaca. Com medo dela não viver muito mais, ela se dedicou ao quê? Grande parte da sua vida com o Cid. Ela queria passar o tempo com ele para rapidamente preparar ele para o futuro. E quando ela chegou aos 14 anos, a Claire começou a mostrar os sintomas dessa possessão demoníaca, até que, sem o conhecimento, sem saber de nada, o Cid secretamente curou ela da sua doença. 3 anos depois, então, a Claire estava pronta para viajar para a capital do reino Midgar, para poder frequentar a Midgar Royal Spellsword Academy, que era uma das academias renomadas daquele lugar, uma das mais bravas possíveis. Só que de repente, uma noite, a Ordem dos Diabolos invadiu, se infiltrou na casa dela e sequestrou ela da família, justamente com o objetivo de usar ela para alguns experimentos. A Claire foi mantida dentro de uma masmorra onde ela descobriu que o seu próprio sequestrador era o Visconde Olba. Depois que a Claire foi sequestrada por Olba, o Shadow's Garden imediatamente começou a se mobilizar para poder encontrar a irmã do Shadow, né, mano? A irmã do querido Cid. Só que o sequestro foi porque, em algum momento da história também, Olba descobriu que Milia, que é a filha dele, tinha essa possessão demoníaca também, pro que trouxe o horror para o próprio pai. E isso chamou a atenção da Ordem dos Diabolos. Por quê? Eles foram lá justamente, sequestraram a garota e forçou o seu pai, inclusive, a trabalhar para eles em troca de não apenas o seu retorno seguro, mas também de todos os meios de expurgar, tirar a maldição do corpo da filha dele. Então, ordenado por esse culto agora, o Olba teve que sequestrar a Claire sob a suspeita de que ela herdou o sangue dos heróis. Começando então o seu interrogatório, ele foi reconhecido e ridicularizado pela Claire, porque justamente a derrota dele, deprimente contra a princesa Iris, acabou fazendo com que ele ficasse para baixo. Isso aconteceu na primeira rodada de um festival Bushin, que foi um festival que aconteceu dentro da história. Ele então perguntou a Claire se ela tinha algum problema em controlar sua magia, se o corpo dela já tinha escurecido, que é transformado em podridão, que é justamente o que acontece quando você tem essa marca demoníaca aí. E a Claire confirmou que experimentou esses sintomas, mas ela também falou para eles que eles desapareceram depois de um tratamento misterioso do irmão dela. O Olba confirmou todas as suas crenças e começou a se interessar do porquê e como o irmão fez isso. Mas quando ele ouviu isso, quando ele falou isso pra Claire, a Claire se libertou das correntes e atingiu o Olba com uma porradão no meio do centro da face dele, tá ligado? Ela declarou com toda a hostilidade que mataria ele se ele tocasse um dedo ou fizesse alguma coisa no Cid.
Só que o Oba não deixou ela terminar de falar e acabou simplesmente deixando ela inconsciente. E depois que isso aconteceu, ele foi informado de alguns invasores que estavam dentro das instalações pelos seus homens. Saindo do porão, então, foi quando ele encontrou homens massacrados no chão. 7 mulheres vestidas de preto acabaram com todos os capangas do cara. E depois de questionar as figuras misteriosas, ele acabou descobrindo que essa era a organização do Shadows Garden. Só que com o conhecimento da existência da Ordem dos Diabolos e os seus principais segredos, eles chegaram até ali. E como que foi achado esse lugar? É simples, foi da melhor forma possível. Porque fora das suas habilidades de combate, embora seja um pouco discutível se é uma habilidade real ou não, o Cid tem uma habilidade que serve mais ou menos inteiramente para propósitos cômicos na história. Trazer risada, mano. O Cid exibe uma quantidade de sorte que a gente pode dizer que é humoristicamente implausível. Não dá para existir, mano. Literalmente as suposições aleatórias dele de informações dão certo, é uma coisa inexplicável, mas dá certo. Por exemplo, depois do sequestro da irmã dele, como é que ele descobriu para chegar nesse lugar? Ele aleatoriamente jogou uma faca no mapa e falou: pá, é aí que a Clé tá, mano, minha irmã, sem saber de nada. Era lá que ela tava sendo mantida, mano, sem saber se ele tava certo ou não, ele simplesmente cagou por ali mesmo. Eu acho que até o final da história dá pra ele ir no banheiro ali, se limpar. Eu acho que ele precisa dar de fralda, na real, né? Porque as cagadas que ele dá, meu amigo, não tem como. E é engraçado é que os membros da Shadow Garden naturalmente confundem isso com um brilho, com a perspicácia dele, como se ele fosse um cara super inteligente. Mas enfim, né, voltando pra onde a gente parou, a gente tava lá no Oba, que tava tentando lutar até contra a Alpha, mas apenas para ser sobrecarregado com essa luta. Ele então recuou da luta, entendendo que ele não seria morto se ele oferecesse algumas informações sobre o culto, né? Eles precisavam dessas informações. Ele acabou engolindo 2 pílulas fortalecedoras, fazendo com que a capacidade mágica dele aumentasse e o corpo ficasse maior também, permitindo que ele conseguisse escapar das 7 Shadows ali. E escapando para um nível inferior, né, indo para um andar abaixo da instalação, ele enfrentou o próprio Shadow, tá ligado? O líder da organização recém-descoberta, que era o Cid, né? O cara brabo de todos. Sentindo então essa enorme diferença de poder entre eles dois, porque é completamente diferente, já que o Cid se tornou um dos seres mais poderosos do mundo, ele consumiu mais 2 pílulas de fortalecimento e preencheu ali a lacuna na técnica do poder puro. Mas apesar disso, ele foi facilmente dominado pelo próprio Cid, pelo Shadow, e logo foi morto com um único golpe. Pra tu ter uma noção. Assim então, o Cid conseguiu salvar a sua própria irmã. Depois, no entanto, os membros do Shadow Garden falaram com o próprio Cid e tal, alegando que, para eles acompanharem os movimentos da Ordem dos Diabos que estavam aparecendo, seria melhor, inclusive, que eles se separassem e expandissem a sua influência no mundo. Sem saber que a Ordem existia, o Shadow falou o quê? Assumiu para os outros que simplesmente eles cansaram desse roleplay que eles estavam vivendo e tal, e queriam viver suas próprias vidas. Então ele permitiu que as mulheres e as garotas vivessem as suas vidas, só que na verdade não era assim que funcionava, né? Na verdade elas realmente estavam querendo caçar a Ordem, e ele é que não sabia que a Ordem existia. E além disso também tivemos aí um grande problema, que é que como o Cid não sabe sobre essa Ordem, tudo que está por trás, né, acontecendo, então, anos depois, a Milha, que era filha do Oba, acabou sofrendo uma forte mutação devido à possessão demoníaca, que mal parecia humana, tá ligado? Ela chegou num momento que simplesmente acabou com ela. Ela foi mantida em laboratório escondido no reino de Midgar, onde foi submetida a vários experimentos horrorosos e constantemente era abusada por um dos cientistas que trabalhava nesse lugar, até que ela foi libertada aí depois que o cientista injetou nela um soro que aumentou o poder muito dela. E aí ela acabou usando esse próprio poder que tinha aumentado para matar o cientista. Antes de escapar, ela até libertou, né? A Milha foi lá e libertou sua companheira, que era Alexa Midgar, a princesa. E agora, a monstruosa Milha invadiu o reino, eventualmente sendo confrontada por Iris Midgar e os seus cavaleiros. Apesar de receber vários ataques, a Milha ainda assim conseguiu sobreviver e continuou lutando com todas as forças possíveis até que a Alpha chegou lá. Foi a Alpha quem conseguiu curar a Milha e libertar ela da sua possessão demoníaca para poder permitir que ela descansasse em paz. Então, galera, essa palhinha, pra mim, realmente uma das histórias que promete. É uma história envolvente que faz jus a tudo que está sendo mostrado pra gente em todos os trailers. Eu espero que a animação geral não decepcione nem um pouco. Só nos resta acompanhar e esperar para saber se eles realmente vão tacar tudo ou então vão simplesmente descer total hype com o lançamento do The Eminence in Shadow, né? Será que eles vão botar as paradas na nossa mão do jeito que a gente tá? Prometendo tudo?
Bom, pra mim, promete sucesso com certeza. Eu vou acompanhar pra gente poder falar muito mais sobre esse anime aqui do canal. Então, se você curtiu, comenta aí, ó. Vai assistir, não vai assistir? Eu quero saber se você vai assistir, vai acompanhar esse anime que vai ser lançado. E também, não esquece, capricha naquele likezão monstro, porque essa força aqui no canal é gigantesca. Eu sei que eu posso contar com você que tá aí do lado pra gente poder continuar trazendo conteúdos assim, mano. Se você deixar o like, eu já vou estar ligado. Toda semana vai ter vídeo novo, então já pode ficar esperto aí pra gente trazer esse anime firme e forte, tá? Então deixa o likezão e você que não é inscrito, se inscreve aí no canal e ativa esse sininho, porque só assim você não vai estar perdendo mais nada, cara. Se você não tá inscrito ainda, tu tá perdendo tempo, vai estar perdendo informação, cara. Então se inscreve aí, que a informação chega até você, ó, de mão beijada, meu parceiro, tranquilamente, valeu? Tamo junto sempre, galera. Beijão no coração e eu te espero lá no próximo vídeo, hein? Fui!